Olá, este é o videocast Conselhos de Valor, uma parceria da Jabuticaba Conteúdo com o IBGC para discutir o papel dos conselhos na agenda de sustentabilidade das empresas. Eu sou Maria Tereza Gomes, sou jornalista e estou aqui com a Valéria Café, diretora-geral do IBGC. Oi, Valéria. Olá, tudo bem? Vou fazer uma pergunta diferente para você agora, hein? Ótimo. Eu quero saber o que são os conselhos do futuro. O que é o Conselho do Futuro? O Conselho do Futuro é o conselho que hoje pensa no amanhã, que desenha estratégias para o amanhã e ajuda a gestão nessa construção. Muito legal. E a nossa convidada aqui é uma super convidada, carioca, que mora em São Paulo, Ana Zambelli. Muito prazer. Prazer, obrigado pelo convite. E a gente está aqui para discutir os desafios da sustentabilidade no setor de óleo e gás. Quero já perguntando quais são esses grandes desafios, Ana? Olha, acho que o primeiro grande desafio que a gente tem é como gerenciar a transição energética, né? Porque eu acho que existem muitas esferas, né, de como você deve atuar a curto, a médio e a longo prazo para conseguir uma transição energética viável, justa para todos, né, para a sociedade, para o meio ambiente, para os investidores. E, ao mesmo tempo, existe muita política em volta desse tema. É um tema muito quente no sentido... Todo mundo quer falar. Eu falo que transição energética é igual futebol, né? Todo mundo tem um palpite, cada um quer que vá para uma direção. E, na verdade, tem pouca gente que está olhando isso com olhos realmente profissionais do que tem que ser feito, tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. Você foi CEO de empresa, você teve em conselhos de empresas dessa área de óleo e gás. Como que as empresas estão se preparando para esses desafios? Eu acho que tem uma gama grande de empresas, né? Mas eu acho que, assim, no geral, o que a gente pode dizer é que tem preparações que você está fazendo a curto prazo, que são muito focadas no que eu posso fazer para melhorar ou reduzir as emissões de CO2 hoje. Como é que eu consigo fazer isso nas operações que eu tenho? Então, é ter operações mais eficientes, né? Eu trabalho no Conselho de Administração da DHT Holding, que é uma empresa de tankers. Então, a gente tem scrubbers nos navios, que é para redução... Que é scrubbers? É um tipo de tecnologia que você usa que reduz o nível de emissão de CO2, né? Praticamente, em linhas gerais, é isso. Então, são iniciativas que você implementa nas atividades que você já tem para fazer elas mais alinhadas com o ambiente, menos poluentes. Então, isso é a primeira coisa que você pode fazer. Eu trabalho, por exemplo, no Conselho de Administração da Galp, e a Galp está olhando que modificações a gente pode fazer na nossa refinaria para torná-la uma refinaria verde. Quer dizer, uma refinaria que vai fazer refino de petróleo, então de fossil fuels, mas de uma forma mais sustentável, mais alinhada com o meio ambiente. Então, essas são iniciativas de curto e médio prazo, né? E a longo prazo, sim, você vê, como é que a gente consegue substituindo, né, fossil fuels aos poucos. A dependência de fossil fuels hoje é gigante, né? De óleo e de gás. Mas tem muita coisa que você pode fazer nessa transição, né? Até que, de fato, esses fossil fuels desapareçam, que vão levar vários anos. Eu falo, a transição energética é uma transição, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né? É um período transicional que vão levar várias décadas, na verdade, para acontecer. Então, tem coisas que podem ser feitas, como, por exemplo, redução do uso de carvão, que é o mais poluente de todos os fossil fuels, então você pode substituir ele. Dá para substituir ele em todos os lugares? Não. Né? Você não pode esperar que uma pessoa no interior da Índia, que depende do carvão para ter minimamente algum tipo de energia, que essa pessoa consiga amanhã mudar isso para a solar, que é uma energia renovável. Mas o que você pode esperar é que sim, que nos lugares onde estejam disponíveis a tecnologia, você tenha o recurso ambiental e você tenha a disponibilidade financeira, que você sim vai fazendo essa transição aos poucos. O Brasil já é um país que tem uma matriz energética muito limpa, porque a gente tem, nossa energia vem muito da parte hidráulica, né? E a gente tem uma produção grande de óleo e de gás, e principalmente na parte de óleo, que é um óleo que emite baixo CO2. Então, essa também é uma ajuda, né? Então, quanto mais a gente produz e a gente substitui esse óleo que produz menos CO2 por óleos hoje que produzem mais CO2, você já está fazendo essa contribuição. Então, acho que essa que é a grande mágica que as pessoas têm que entender, que a transição energética não é sair necessariamente de óleo e gás para alguma coisa que você entenda que é 100% renovável. Porque tudo tem prejuízo, um benefício e um malefício, né? Mesmo quando você pensa em eólicas, por exemplo, se você for pensar o tamanho que são as hélices e aonde elas são colocadas, existe uma poluição visual enorme. Isso não é uma agressão ao meio ambiente? Existe uma dificuldade enorme de você ter esse tipo de
de implementação em lugares onde você tem áreas de pássaros, por exemplo, né? Então, isso também não é uma agressão ao meio ambiente. Então, esse equilíbrio de qual é a melhor solução para o melhor lugar, né? Eu falo que atua em 3 pilares, que é o pilar ambiental, claro, é o pilar econômico, aquela população, aquele país, aquela região pode pagar por aquilo ali. E o terceiro ponto, que é a segurança energética. A energia veio para a vida das pessoas para melhorar a qualidade de vida. Então, você retirar uma energia, né, pensando que eu estou preservando o meio ambiente, você está retirando a qualidade de vida das pessoas. Então, achar esse equilíbrio entre esses 3 pilares é que eu vejo como o papel aí dos conselheiros, tanto de empresas de óleo e gás, quanto de outras empresas, visando realmente políticas de ESG que sejam sustentáveis. Você falou muito em energia, né? E cada vez mais o ser humano tem pedido por mais energia. Como é que você vê a tecnologia e o crescimento da demanda por mais energia e a necessidade de redução, redução do uso de energias não renováveis e o aumento das energias renováveis? Essa conta fecha? Essa conta é difícil, né? Porque, como você falou, o mundo está demandando cada vez mais energia. A gente estava falando antes até de começar aqui o podcast do ChatGPT, né? E uma das coisas que mais aconteceu nessa questão de uso de inteligência artificial é a quantidade de energia que demanda para você utilizar inteligência artificial em vários setores. Então, a demanda de energia continua crescendo. O que eu acho que tem que acontecer é isso. Acho que tem que se puxar das empresas iniciativas a curto prazo, onde o uso de energia seja mais eficiente. Então, de tudo que você faz hoje, vamos tentar ser mais eficiente, vamos tentar emitir menos CO2, né? Vamos tentar controlar essa questão da eficiência, que eu acho que ainda tem muita coisa que pode ser feita a nível de eficiência. Aí, no segundo plano é aonde eu consigo já transacionar e que o custo, né, e a disponibilidade existe. Então, eu estava falando sobre energia solar e eólica, por exemplo, né? Eu morei na Dinamarca há muitos anos. 6 a 7 meses do ano, pelo menos, você tem dias muito curtos. Faz sentido a Dinamarca investir extensivamente em solar? Não. Mas é uma ilha, então faz sentido investir em eólica, né? Então, acho que é olhando essas peculiaridades e falando, bom, aqui faz sentido para esse país, para essa região, a gente fazer esse investimento. E aí, fazendo esses investimentos em energias renováveis, que aos poucos possam ou complementar a energia que é necessária, então você não aumenta fossil fuels, que já é um ganho, né? Eu acho que a gente pode fazer uma substituição grande de carvão em vários lugares no mundo, né? Principalmente quando você fala de térmicas, então térmicas a carvão para gerar energia, talvez seja uma das tecnologias mais antigas e mais básicas. Eu acho que tem muitos países que já podem fazer essa transição. Eu acho que a gente pode voltar para uma energia que lá atrás foi condenada, que é de muito valor hoje, que é a energia nuclear. Lá atrás foi muito condenada porque a tecnologia que existia não dava a segurança que era necessária para você ter nucleares, que isso a gente já passou por isso, né? A tecnologia avançou e nuclear em vários lugares faz muito sentido, né? Principalmente na Europa. Mas eu acho que a gente tem uma outra coisa que está na mão e que a gente usa muito pouco ainda, que é o gás. O gás é bem menos poluente do que o óleo convencional, digamos assim. Claro que tem um monte de detalhes técnicos que a gente não vai entrar, mas em geral o gás é muito menos poluente e ainda muito pouco utilizado em vários lugares do mundo, né? Mas eu acho que mesmo na Europa, onde há 5 anos atrás teve um super push, né, para a gente fazer essa transição energética mais rápida, veio a guerra da Ucrânia e trouxe um choque de realidade para todo mundo, né? Mais importante do que simplesmente fazermos a transição energética é fazermos ela de uma forma segura, né? Mais importante do que uma energia limpa é você ter energia. Aí, segundo plano, você quer ter uma energia de qualidade, né? E limpa. E aí vem esse ponto que aí você começa a fazer realmente ações que façam sentido. Então, acho que tanto para as empresas de óleo e gás mais diretamente, né? Nesse âmbito de ser mais eficientes, de ir buscando recursos para fazer, né, o seu trabalho, mas de uma forma realmente mais eficiente e menos poluidora, é importante. Mas as pessoas também, eu falo que tem uma contribuição que vem das empresas, tem uma contribuição individual. E eu acho que também, como seres humanos, a gente ainda faz muito pouca contribuição individual. A gente acha que a contribuição de um só, se eu
não fizer isso, não tem tanta relevância, né? Ana, cada vez que a gente faz uma pesquisa no ChatGPT, a gente está consumindo energia absurda, certo? Você falou do consumo de energia por causa dos data centers, né? O Brasil está recebendo hoje grandes investimentos em data centers porque tem uma matriz energética mais limpa, né? Acho que quase 90% da nossa energia. Você falou do nosso papel. Então, assim, a gente ter consciência de que cada vez que a gente entra no ChatGPT, a gente está ajudando a aumentar o consumo de energia, o uso de data center, e isso, na verdade, não é bom, né? Em tudo, né? Eu falo assim que você vê às vezes muitas pessoas com uma pegada, que eu falo, extremista, ambientalista, né? Estou falando de pessoas mais extremistas. Mas são pessoas que deixam de viajar, né? Então é claro que você pode trabalhar, e já existem milhões de iniciativas de melhorar tanto o consumo que você faz, né, aéreo, quanto o tipo de combustível que você está usando. Então, tem o SAF, que é um combustível, né, mais eficiente, mas é um combustível mais caro. Quantas pessoas hoje, de fato, falam assim, às vezes tem lá, quando você vai comprar seu ticket, fala assim, você quer pagar não sei quanto mais para ser utilizado o SAF? Quantas pessoas você conhece que levantam a mão e falam, eu topo pagar? Né? Então, eu acho que é esse equilíbrio também que tem que haver. Eu acho que tem que ter um papel grande das empresas, mas a gente, como sociedade, né, como seres humanos, temos que fazer nossa contribuição. Quando você não recicla lixo, você está contribuindo, né? Quando você não reutiliza... Mas, Ana, São Paulo recicla 6%, nem 10% do seu lixo. Assim, desestimula até a gente a fazer a coleta. Assim, se é 6%, se você faz o seu, vai para 6,0001. Se eu faço o meu, vai para 6,0002. E assim a gente vai criando a cadeia, né? Mas é porque a gente não recolhe ou é porque o serviço público ainda não é capaz de fazer essa reciclagem? Eu acho que os dois, né? Eu acho que é uma combinação dos dois. Eu acho que as pessoas são comodistas, né? De uma forma geral. E elas não querem sair da sua zona de conforto, né, para fazerem o que é certo. Elas querem criticar o que não é feito certo, mas eu falo, você tem que fazer o certo. E eu acho que a gente tem que cobrar das políticas públicas que elas também sejam eficientes. Então, por exemplo, quando você olha algumas das legislações que vieram na Europa, né, a IMO, que é e faz as regras marítimas, né, por exemplo, criou uma regra e começou a exigir dos navios que poluíssem menos, então que tivesse um controle no sulfuro, né? E você... De alguma forma, você faz esse equilíbrio entre você cria regras que façam sentido, né? Você dá tempo para as empresas colocarem, se instalarem, então você puxa por essa eficiência. Então, acho que os reguladores ele têm essa obrigação de puxar, mas eu acho que tem que ser de uma forma equilibrada. Primeiro, porque se você não faz de uma forma equilibrada, você acaba facilitando que as pessoas não cumpram as regras. Então, eu acho que as regras têm que ser feitas de uma forma que você possa forçar esse cumprimento, né? Eu falo que são as ações afirmativas, né? Não é nem aquela coisa, a lei diz isso e se você não fizer, a punição vai ser muito dura, porque aí muita gente arruma um jeito de bypassar, mas que você ajuste o comportamento. Então, eu acho que é uma questão muito comportamental. E eu acho que a gente tem que batalhar como sociedade nesse comportamento correto das pessoas. Então, você não vai deixar de viajar? Não vou deixar de viajar. Mas se eu puder contribuir, né, e pagar uma passagem um pouco mais cara e estimular que a empresa aérea use o combustível menos poluente, por que eu não faço a minha parte também? Então, acho que tem que ter essa cooperação. Eu tenho uma pergunta para você, porque a gente falou bastante da cooperação do indivíduo, que isso realmente é importante, e para isso acho que falta um pouco de letramento e um pouco de boa vontade até das pessoas para entender o papel delas, né? Mas essa compensação, né? A gente acabou não falando de compensação das empresas. Como é que você acha que é possível que as empresas, tá bom, eu vou gastar um monte de energia, mas como eu compenso isso? Já existe um trabalho de compensação e você acha que esse é um caminho? Eu não acho que existe um trabalho de compensação assim direto. O que eu vejo como conselheira, assim, os nossos investidores exigem da gente que as empresas sejam gerenciadas de uma forma rentável, mas sustentável também. Eles querem poder falar, olha, a empresa que eu invisto, né, ela faz a coisa certa, ela tem a atitude certa. E acho que como conselheiro a gente já tem essa obrigação naturalmente, né? Então eu acho que essa compensação, ainda que ela não seja direta em muitos casos, as empresas já estão buscando a fazer isso. A questão é como fazer isso de uma forma equilibrada. Então, por exemplo, a Galp, que é uma empresa que eu sou conselheira, que é uma empresa que começou com óleo e gás, né, hoje tem investimentos em solar, em eólica, né, estamos fazendo essa refinaria verde, temos ideias e projetos na área de hidrogênio. Como é que vem essa compensação? E tem que existir uma ajuda governamental no sentido de que as
políticas, as práticas, as legislações beneficiem também aos investidores que estão investindo nessa área. E eu acho que esse equilíbrio ainda não está lá. Não é simplesmente você botar uma regra que, se você cumprir, ok, se você não cumprir, você está fora. Isso não funciona. A Europa veio, por exemplo, com algumas considerações, falou assim, vamos aumentar em quase $1 para quem refinar óleo em refinarias na Europa. Tá bom, então você muda a sua refinaria, vai fazer no Meio Oriente. Você não está deixando de poluir o planeta porque você não tem como separar e falar assim, olha, dentro da Europa não estou poluindo e aqui no Meio Oriente eu estou poluindo só o Meio Oriente. Não existe isso, né? Então, as políticas, elas não podem falar, desculpa, mas não podem ser burras, né? Elas têm que ser uma política que conversem uma com as outras e que não simplesmente mova os investimentos de um lugar para o outro, né? Eu acho que a gente hoje está vivendo uma guerra tarifária, que é um outro assunto completamente diferente, mas muito imposta porque os países tinham regras muito diferentes com relação ao pagamento das pessoas, com relação aos direitos trabalhistas, né? Então, o que era considerado quase trabalho escravo ou semi-escravo num lugar, não era considerado em outro. Então, você começa a ter uma competitividade que ela não é igualitária. E se ela não for igualitária, você de fato está premiando. Se você não põe regulações que façam sentido, você está premiando aquele que não segue as regras mais corretas do jogo. Então, acho que é isso que falta para a gente conseguir, talvez, ter um movimento maior nessa parte, regulações que façam sentido e, de fato, premiem, beneficiem as empresas que estão tomando as iniciativas. Que a grande verdade é, você pega uma empresa como a Galp hoje, e a gente tem esse portfólio misto, a gente quer ter esse portfólio misto e equilibrado, mas quando você olha a rentabilidade, só a rentabilidade financeira entre um projeto de óleo e gás e um projeto de eólico solar, a diferença é brutal, né? Primeiro que o rendimento já estamos falando de óleo e gás, acima de 20%, 25%, 30% num projeto, e eólica solar muitas vezes 10%, sendo que nesses projetos de solar, de eólica, esse é o 10% ao máximo, porque dali, se você tiver menos sol, menos incidência solar ou menos vento, a tendência é reduzir o retorno do seu projeto. Enquanto que óleo e gás, se o preço do barril subir, você fez ali uma base, dali para cima, né? Então, você tem que haver um estímulo para que essa compensação, esse equilíbrio financeiro exista nas empresas, para que elas, de fato, possam ir fazendo essa transição de uma forma que seja justa também com os investidores. Não sei se eu entendi direito, Valéria, mas eu acho que a Ana está propondo uma governança global, né? Assim, uma governança para o mundo, uma regulação para o mundo. Mas quem que seria capaz de fazer isso? Muito difícil, porque os órgãos multilaterais hoje, eles perderam um pouco a força que eles tinham no pós-guerra. A gente está vivendo hoje num mundo de desglobalização e cada vez mais a gente tem visto aí acordos bilaterais e não mais multilaterais. Então esse é o caminho ideal, mas esse caminho ideal a gente estava mais próximo dele no passado, né? Hoje a gente está um pouco mais distante. Eu não sei como é que você vê isso, Ana. Não, eu concordo. Eu acho que tem que ser uma governança, né, global, de uma governança coordenada, né? Assim como, por exemplo, a gente tem um problema muito sério hoje ainda, né? Talvez mude amanhã em função dessas novas tarifas. O mundo de amanhã pode ser bem diferente. Mas existe uma resistência muito grande, por exemplo, do mercado europeu, da compra de vários insumos, né, produtos agrícolas vindos do Brasil, porque falava que o Brasil não produzia da mesma forma que produz um camponês francês sozinho, pequeno, né? Porque estamos falando no Brasil de grandes produtores contra pequenos produtores na França. Mas quando então existia essa proteção, falando, não, então a gente vai proteger o nosso pequeno produtor e vamos botar uma tarifa um pouco maior ou não vamos aceitar produtos do país XYZ. Quando você faz isso, você não está pensando numa governança global, né? Então, você tem que pensar assim, como é que eu equilibro? Como é que eu faço com que eu dê competitividade a esse pequeno produtor francês, ao mesmo tempo que eu dê ao produto brasileiro de chegar aqui e ser uma opção? Porque existem formas diferentes de produzir e que podem ser sustentáveis da mesma forma. Não quer dizer que o produtor francês ele era muito mais sustentável que o brasileiro. A gente fez várias melhorias aqui na parte agrícola que deixam os produtos brasileiros extremamente sustentáveis e competitivos. Então, acho que não pode haver um protecionismo, tem que ser visto de uma forma global, mas tem que ser coordenado. E eu acho que a gente está num momento que vai ser difícil essa coordenação, porque o que antes você tinha várias instituições que olhavam isso de uma forma
equilibrada, quando você sai desses acordos multilaterais para acordos bilaterais, aí cada um está só pensando no seu. Agora, eu acho que independente da gente conseguir resolver o problema de uma forma mundial, pelo menos a nível de país, a gente pode fazer coisas melhores, né? E eu acho que o Brasil tem que buscar esse equilíbrio melhor. Tanto motivar a produção desse óleo menos poluente, né? E comprovadamente, e ter a esse óleo um valor associado mundialmente, brigar por um valor associado maior do que um óleo, né? Mais poluente, então acho que isso pode ser feito, assim como também estimular, né, outras iniciativas. Então, o Brasil em solar pode crescer muito mais do que o que já cresceu. O Brasil em eólica pode crescer muito mais do que já cresceu, mas tem que ter as iniciativas e os incentivos corretos para se fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fala bastante em energia eólica, solar, mas tem óleo e gás, mas tem um começo aqui de energia vindo da terra. Como é que você vê? Isso é um começo? Você acha que tem como crescer? Eu acho que tem como crescer e acho que o Brasil é um pouco clichê falar isso, né? O Brasil é o país do futuro, né? Eu cresci ouvindo minha avó falar isso, o futuro, né? Você acha que ainda vale? Pois eu fico pensando assim, se eu posso falar isso pro meu filho. Parece que o futuro nunca chega, não? O futuro nunca chega. Mas quando a gente olha, principalmente na transição energética, o Brasil tem muitas possibilidades. Quando você pensa em biomassa, quando você pensa em biocombustíveis, o progresso que o Brasil fez é fantástico. Você deve lembrar nos anos 80 que quem tinha carro a álcool sofria, né? Dava frio, não conseguia ligar o carro. Olha como a tecnologia evoluiu. Hoje a gente tem carros mistos, onde você já tem, né, uma mistura. Você pode usar ou álcool, o etanol, ou pode usar combustível tradicional. Mas no combustível tradicional hoje já tem uma quantidade de etanol grande e que vem aumentando, tá? E vem aumentando sem comprometer a potência dos carros, sem comprometer a qualidade do que você tem. Tudo isso em função desse desenvolvimento tecnológico. Então, acho que tem muita coisa que pode ser feito nesse sentido. Mas também existe uma outra coisa que a gente não pode deixar de considerar, é que ainda existe uma pobreza alimentícia mundial gigante, né? Então, de novo, é tudo uma questão de equilíbrio. Você também não pode pensar, vamos converter tudo que é plantar cana. Né? Plantar cana, ou vamos fazer, né, combustível de milho e deixar de alimentar as pessoas. É a mesma coisa que eu falei da energia. Não é que o meio ambiente não seja importante, é super importante. Mas antes, né, do meio ambiente, eu consigo viver com qualidade, sem energia nenhuma, só para não poluir? Então, como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio? Eu acho que tem muita coisa que o Brasil pode estar fazendo, de continuar desenvolvendo a nível tecnológico, de biomassa, de biocombustíveis, e que tem que ser exportado e que tem que ser negociado. E aí, nesses aspectos, eu acredito, por exemplo, nas negociações bilaterais. O Brasil tem uma chance gigante com a Índia, por exemplo, né, que é um país de condições climáticas muito semelhante a várias partes do Brasil, que pode produzir muita cana e que poderia estar fazendo uma grande produção de etanol com a transferência de tecnologia do Brasil para a Índia. Então, esses acordos bilaterais eu acredito, mas eles são acordos bilaterais que vão ter um efeito global e significante. Só um comentário sobre a produção de cana na Índia, que até onde eu sei, Ana, a nossa produção de cana hoje é muito mais evoluída do que a produção de cana da Índia, né? Então, a produção lá ainda é braçal, a colheita é braçal e tudo mais, né? É disso que você está falando de transferência de tecnologia nossa para a Índia, é isso? A Índia ainda não tem como combustível, como o Brasil tem, etanol. Hoje a gente tem uma gasolina que você põe no seu carro hoje, ela tem em média aí em torno de 20% de etanol. Já vai mistura, a 30, né? E vai a 30, né? E quando você fala até da parte de caminhões, que no Brasil também, de novo, né? Se for pensar, poxa, o Brasil usa muito combustível, por quê? Porque a gente é muito dependente de estradas, a gente usa pouco rodovia, a gente usa pouco... Praticamente não temos trem, né? Podemos falar que praticamente não temos trem, né? Usamos pouquíssimos a parte de navio para transportar, a menos que seja realmente da ponta do sul até o Nordeste, mas ainda assim a gente usa muito caminhões. Mas mesmo no diesel você já tem uma mistura do biodiesel considerável. E a maior parte dos outros países não tem isso. E a Índia é um país que poderia também se beneficiar muito disso. É um outro país também que é muito baseado em rodovia. Eles têm bastante trem, mas também é muito baseado em rodovia. Então essa transferência de tecnologia, essa cooperação, né, eu acho que pode beneficiar sim o planeta como um todo, ainda que ela vai ser bilateral. Quanto % do tempo dos conselhos que você participa ou já participou, não necessariamente do de agora, você vê essa discussão
de forma estratégica sendo desenhada no futuro? Olha, eu acho que se você parar e falar assim, olha, o tópico ISG, ele vai aparecer pouco na agenda dos conselhos, talvez 10%. Mas se você pensar nas discussões estratégicas que acontecem, ele está ali o tempo todo. Ele não está com aquele selo ISG, né? Você vê, raramente você ouve alguém falar assim, vamos falar de governança. É difícil. Você tem que estar tendo um problema específico, né? Mas volta e meia, quando a gente toma decisões ou faz alguma coisa, outro dia estava num conselho em que tinha um projeto acontecendo e alguém depois veio levantar que, enfim, houveram algumas alterações no projeto, o aumento de custo e tal. Falou, mas isso aqui não voltou para o conselho para ser aprovado. A gente tem que rever a matriz. É governança. Só que não está com a palavra ali explícita. Ninguém levantou e falou, temos um problema de governança, né? Falamos, temos um problema de aprovação, né? E eu pensando comigo, temos um problema de governança, temos um problema de governança. Então, a gente fez um ajuste. Então, eu acho que para mim, isso é mais relevante. Eu acho que quando está intrínseco na pauta, se torna genuíno. Porque aí, de fato, você tem uma boa governança. Quando você está o tempo todo olhando, eu fui transparente, as aprovações foram feitas de forma correta, eu passei para todos os investidores a mesma informação. Quando você tem a preocupação de que se um investidor está fazendo pergunta ou está fazendo questionamento, aquele questionamento que veio daquele investidor seja distribuído para todos os outros, então todo mundo está no mesmo, né, playing field de informação, você está trabalhando para uma boa governança. No caso de meio ambiente, eu acho que isso é uma coisa que tem que estar intrínseca, né? É isso, é você olhar, a minha operação está sendo o mais eficiente possível, eu estou tendo um trabalho bem feito com os produtos que vêm, eu estou pensando em reciclável, eu estou pensando em reusagem, eu estou pensando em economia circular, e tudo isso fica ali intrínseco no que você está fazendo. Aí sim, aquilo traz um grande valor para a empresa, não pesa no bolso dos investidores e você tem as iniciativas corretas. E quando você fala do S, que você fala do lado social todo, é isso, você está buscando conselheiros que tenham pensamentos diversos. Então a diversidade vai vir naturalmente. Se você está buscando pessoas com pensamento diverso, necessariamente você vai ter que ter um branco, um negro, um índio, uma mulher, um homem, um jovem, um idoso. Porque se você pega todo mundo do mesmo viés ali, né? Todos homens brancos entre 40 e 45 que estudaram no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, vão ter mais ou menos o mesmo pensamento. No momento em que você amplia, eu vou pegar um do Nordeste, vou pegar um do Sul, você já está diversificando o pensamento. Então, eu acho que quando você consegue trabalhar intrinsecamente, essas coisas acontecem naturalmente. E aí você não precisa forçar tanto e falar assim, tem que ter cota para o conselho. Não, eu tenho que ter ações afirmativas e tenho que estar tendo essas discussões sempre dentro das pautas estratégicas do meu negócio e, naturalmente, essas coisas começam a aparecer. E quando você tem uma deficiência, fica muito nítida. E aí ela fica nítida e se você tem o conselho de administração correto, você vai e corrige. Né? Então você começa a criar aquele sistema de autocorreção. Quando a gente olha e fala assim, ninguém mais está trazendo nenhuma ideia boa, meu conselho não está diverso o suficiente, eu tenho que buscar, né, outras ideias, outras perspectivas. Por último, eu acho que um ponto principal também quando você fala de ESG e que tem que estar dentro da estratégia é como que é a sua relação com a comunidade. É igual eu falo para o meu filho que é muito bonito fazer caridade, né? E você vê várias pessoas assim, eu vou mandar dinheiro para as crianças pobres que estão passando fome na África, né? E aí você sai do seu prédio, tem uma família sentada ali no chão, passando fome, você entra no mercado e pedem um saco de arroz e você se nega a dar. E não estou falando que a solução é você dar o saco de arroz, mas é você entender que se você não está fazendo o seu trabalho próximo da sua comunidade, como que você vai ajudar a comunidade global? Então, acho que o trabalho de comunidade começa ali aonde estão as suas operações. Eu sempre falo para todos os conselhos que eu estou, aonde a gente está, a gente emprega as pessoas, a gente traz benefício para aquela comunidade local, a gente ajudou a desenvolver aquela comunidade melhor, seja na parte de educação, seja na parte de saúde, seja alguma coisa direta que a gente possa fazer. Se a gente está fazendo isso, a gente está fazendo o nosso trabalho social. Se a gente não está, temos que mudar um pouco essa perspectiva, né? A Ana colocou uma coisinha no meio dessa fala maravilhosa dela aqui, que foi a palavra cota nos conselhos. Eu queria que você comentasse, Valéria. Acho que mais do que cota, né? O importante é a empresa olhar e falar o seguinte, olha, eu estou sendo inovadora, eu estou fazendo esse processo, o que a gente pode fazer para mudar? Quem a gente pode trazer de diferente para agregar valor, né? Esse grupo que está aqui não está ajudando, está faltando competência. Se a empresa colocar meta, métrica para atingir isso,
de forma efetiva, é o que funciona. Efetivamente, o IBGC acredita que a diversidade é fundamental para melhorar os resultados, mitigar risco, trazer inovação, porque é um problema sério a falta de inovação. Aí vai precisar trazer de todos os tipos de pessoas que tiveram experiências diferentes. E pessoas que tiveram experiências diferentes, consequentemente, não são pessoas que saíram do mesmo lugar, da mesma escola, da mesma cidade, né? Então, eu estou de acordo aí com o que a Ana falou. Então, não é regulamentar. Acho que regulamentar ajuda, mas assim, efetivamente, uma regulação em que as pessoas são obrigadas a fazer aquilo, elas vão fazer de tudo, porque o que a gente fala não adianta só ter diversidade, é preciso ter inclusão. E para que você tenha inclusão, você precisa conseguir receber a pessoa e ouvir o que ela tem para dizer. A gente tem visto aí alguns processos de diversidade em que as pessoas entram e falam assim, por que eu estou aqui? Se eu não sou ouvido, se eu não estou participando, se o meu comentário não faz diferença. Então, é preciso que haja um processo, inclusive, de inclusão, né? Então, para isso, todo mundo precisa acreditar que aquele processo é importante. A métrica é importante, mas o letramento é fundamental também. Porque o que a gente tem percebido é que tem muita gente que não tem o letramento, então não entende por que aquilo está acontecendo. E é isso que a gente precisa ensinar a todo mundo, por que aquela mudança é importante, né? E aí eu falo em letramento em diversidade, letramento em tecnologia, né? Letramento em todos os tipos de ações, né? Quando a gente não faz nada, né, a gente deixa o viés inconsciente ficar ali, né? E aí eu falo assim, não é que uma gestão só de... E a gente gosta de usar esse exemplo que é o mais fácil, né? Só de homens brancos, né? Carecas de 60 anos, né? Vai ser uma gestão ineficiente. Não é isso, é que quando você olha para baixo, a tendência das promoções, a tendência de ouvir é muito maior de quem está falando alinhado com o seu pensamento, né? O ser humano gosta do status quo. Né? São poucas pessoas que falam assim, poxa, eu gosto de ser desafiado, eu gosto quando alguém me contraria, né? Já disse, o nome já diz contrariar, quer dizer, se alguém está falando uma coisa contrária a você, as pessoas não se sentem confortáveis com isso, né? Então, quando você faz ações afirmativas, que você estimula e que você começa a colocar pessoas diferentes, essas pessoas diferentes buscam outras pessoas diferentes. E aí, quando você está inserido naquele meio diferente, a sua forma de pensar, né, mesmo para aquele homem branco, passa a ser completamente diferente. Então, você vai quebrando esse viés que era inconsciente, não é? As pessoas falam de diversidade e falam assim, eles têm preconceito. Não é preconceito, não é. Muitas vezes, claro, alguns casos sim, mas na grande maior parte das vezes, não é consciente, né? E quando não é consciente, não existe a transformação. Então, por isso que tem que ser esse equilíbrio entre a regulação, né, e cotas, em alguns casos, são necessários, mas o melhor é quando você consegue botar ações afirmativas, que você consegue fazer com que as pessoas cumpram, consegue fazer com que as pessoas vejam aquilo como uma vantagem, né? E aquilo começa a fazer parte da transformação. E aí você tem esse lado da inclusão. Então, as pessoas estão fazendo não porque elas são obrigadas, mas porque elas passam a acreditar no valor que aquilo está gerando. E aí você consegue promover uma diversidade inclusiva natural, né? Leva tempo? Leva tempo. Mas você consegue acelerar elas quanto mais ações afirmativas você coloca. Agora, quando às vezes você só impõe cotas e força aquilo de uma forma que realmente não cai bem, que as pessoas não se sentem confortáveis, poucas vezes funcionam, né? Então, acho que tentar arrumar esse equilíbrio entre não ser cota, mas também não pode deixar o status quo, é esse meio do caminho aí para você poder virar o jogo. E a outra coisa que eu acho que faz uma grande diferença, acho que principalmente para a gente que é mulher e que está em conselho de administração, é o seguinte, quando você olha lá para baixo, né, você vê aquele monte de mulheres mais novas que elas olham para cima e veem você naquela situação, elas já acreditam que é possível, né? Então, o exemplo também faz uma grande diferença. A gente tem um programa no mercado de óleo e gás, no IBP a gente criou um programa, o primeiro programa de liderança feminina para a indústria de óleo e gás. Foi criado por um grupo de mulheres executivas que a gente olhava para baixo e falava, cadê as mulheres desse setor, desse mercado? E tínhamos poucas. E a gente entendeu que ajudá-las a se tornarem líderes era importante. Criar as características, né, ajudá-las a entenderem as características de liderança era importante. Então, esse projeto foi criado com esse objetivo. Esse projeto fez 5 anos agora, a gente fez uma comemoração
no IBP, teve uma homenagem. Eu fiquei muito impressionada de ver que tinham várias mulheres, né, na faixa dos seus 20 e muito, até 40 anos, que vieram falar comigo e falaram, olha, quando você estava lá como presidente dessa empresa, ou quando você visitou a minha locação, eu era trainee, eu era engenheira, eu visitava às vezes universidades. Aí eu estava estudando engenharia, eu falei, puxa, eu quero ser como ela. E aí você vê o poder que tem desse exemplo, de você olhar para cima e você acreditar. Então, assim, quando você olha e você vê, né, na Alemanha, por exemplo, uma primeira chanceler mulher, claro que vão ter outras mulheres na política que vão começar a acreditar, é possível, ela chegou lá, eu também consigo. E a isso você começa a criar essa transformação, você começa a quebrar esse viés inconsciente de quem está lá, porque começa a ver a diferença, e começa também a criar essa crença embaixo, né? Que é o que também você precisa para que esse pessoal que está embaixo consiga realmente ascender, né? As pessoas passam a ter mais vontade, elas se empenham mais. Você se empenha mais quando você acha que é uma coisa que você conseguir. Quando é uma coisa que está muito longe da sua realidade, as pessoas têm a tendência a desistir. Então, acho que a importância de você fomentar isso, de você ter essas ações, é isso, é você fomentar uma geração toda nova que venha e que conteste. O meu filho hoje, eu tenho medo até, às vezes eu falo, será que eu estou criando, né? Tô dentro de casa uma feminista criando um machista. Porque ele me pergunta por que tem que ter diferença. Se é igual, na cabeça dele não tem diferença. Ele fala, por que você quer privilegiar as meninas? Elas têm a mesma capacidade que eu tenho. Já acabou a diferença. Eu só queria complementar aqui a fala da Ana, dando um exemplo concreto, né? A gente tem um programa aqui no IBGC chamado Programa Diversidade em Conselho, que a gente apelidou de PEDEC, que até a Jabuticaba é parceira no projeto. E no PEDEC, o que a gente tem percebido nesses 10 anos é que, primeiro, os mentores, que são... A gente começou com um projeto só com mentores homens, porque a gente queria fazer uma mentoria reversa. E no final, hoje a gente tem mentores e mentoras, homens e mulheres, e a gente conseguiu fazer com que mentores que passaram por aqui, eles voltem de novo. Gente, eu quero mentorar mais mulher porque eu quero conhecer novas mulheres. Ou os mentores que passaram e que tem uma mulher e fala assim, eu quero conhecer as outras, porque eu quero indicar essas mulheres para estar em conselhos. Então, essa história de que um vai influenciando o outro é algo que realmente funciona e que vale muito a pena, né? Agora é interessante porque eu tenho um menino e uma menina em casa e eu vejo que, sim, meu filho, ele pergunta às vezes muito o que você diz, mas ao mesmo tempo ele tem uma irmã. E ele vê algumas questões que a irmã passou ao longo da vida e que as amigas passaram e que ele entende que existe essa diferença. Então, ele trata a namorada diferente, as amigas diferente do que outros amigos. Então, ainda tem essa questão estrutural que precisa ser endereçada, né? Com e certeza. Que a gente precisa trabalhar. Eu falo isso pro meu filho o tempo todo. Eu falei, eu quero muito que você esteja certo, né? Que quando você chegar lá e você tiver nesse poder de decisão, isso não seja mais uma questão, mas eu tento sempre abrir os olhos, né, de que ainda é uma questão, né? O setor de óleo e gás, em termos de diversidade, como que tá, Ana? Olha, eu sou uma otimista por natureza, mas eu tenho que falar que é ruim, né? É que o prognóstico, assim como o de conselhos, também é ruim. A gente teve um progresso, né? Mas eu acho que é um progresso muito pequeno, né? Eu sou engenheira, então adoro estatística, né? Então eu olho, leio números, leio pesquisas e tal. E em 2015 a gente falava assim, vão se levar 167 anos para as mulheres chegarem no mesmo patamar dos homens em conselho de administração. Em 2020, esse número deu uma diminuidinha, aí veio a pandemia, enfim, rodamos, estamos em torno de 160. Não mudou muito, né? Melhorou um pouco, mas não mudou muito. Eu acho que melhorou o awareness, acho que as pessoas estão mais atentas a esse fato. Então, hoje você chega no conselho de administração, e graças a Deus não estou em nenhum que só tenha eu de mulher, mas se você sentar numa cadeira no conselho de administração hoje, só tiver você de mulher, chama atenção. Então, acho que isso é um ponto importante e relevante. Mas não é suficiente só chamar a atenção. A gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Eu não acho que, aquilo que a gente fala, nós tem que ser uma imposição de cota e falar, na próxima assembleia tem que ter mais 3 mulheres, não importa quem elas sejam. Não, porque é importante ter mulheres competentes, porque são mulheres competentes que vão abrir portas para outras mulheres competentes. Senão, não funciona. Você já teve em conselho que você era a única mulher?
Eu já tive um conselho que eu era a única mulher, mas durou pouco. Eu acho que já existia uma consciência grande de que a diversidade trazia valor. E eu acho que, na verdade, eu participo em muitos conselhos internacionais, né? Quase todos os meus são fora do Brasil. Então, eu sou mulher, eu sou latina, né? Então, tem vários componentes ali. Às vezes, eu não venho da mesma indústria que eles, então, tem vários componentes ali que fazem você ser diverso. Mas em todos os conselhos que eu entrei, né? Eu, de fato, senti que eu fui buscada e que eu fui selecionada pela minha capacidade e não pelo fato de eu ser mulher. Então, ser mulher era um plus, porque eles queriam trazer diversidade, mas o que de fato eles estavam buscando era uma cabeça que pensasse diferente. E eu acho que é ali que você consegue fazer a grande diferença. Mas eu acho que esse trabalho ainda está muito no começo. Eu acho que a gente não pode pensar assim, vai acontecer naturalmente. Não, você tem que continuar puxando, você tem que continuar questionando nos conselhos que não tem uma presença, né, de mulheres, tem que continuar perguntando o porquê, né? Você tem que continuar puxando em todos os níveis da organização, porque essa é uma outra questão. Você só vai conseguir conselheiras mulheres e um número igualitário de conselheiras mulheres e homens se essas mulheres conseguiram subir todos os rankings. Você não vai conseguir chegar a ser conselheira, né? Se você parou lá no nível de engenheira básica ou nível de qualquer outra função no nível básico, né? Você tem que ter tido um desenvolvimento profissional enorme para chegar a ser conselheira. Nós, como conselheiras ou como gestoras de empresa, trabalharem no ranking inteiro da empresa, né? Por que você não recruta 50-50? Eu sempre fiz essa pergunta quando eu era gestora, né? E eu acho que uma das formas de você se assegurar no recrutamento correto, eu falava assim, é sempre ter a mesma quantidade de candidatos, 50-50. É difícil, super difícil, né? Principalmente na minha área que tinha engenharia, muita coisa técnica, ciências, que em geral tem uma população feminina menor na base do que de homens. Mas eu falava assim, enquanto eu não tiver 2 candidatos mulheres e 2 homens, não começam as entrevistas. Você nivela o campo. E agora sim você pode botar para competir, porque você tem 50-50. Então você de fato tem chance de pegar uma mulher ou pegar um homem, né? Mas as chances são iguais. Se você tem 4 candidatos, 3 são homens e uma mulher, você tornou muito mais difícil essa seleção para você conseguir uma mulher dentro daquela seleção. Só complementando, a gente começou a fazer pesquisa não só de mulheres em conselho e de mulheres e pessoas negras em conselho, mas também de mulheres e pessoas negras nas diretorias e nas lideranças das organizações. E a gente vê que é muito menor hoje o número de mulheres e lideranças negras nas diretorias e lideranças das organizações do que até no próprio conselho. Então precisa ter um movimento, sim, de baixo para cima, não só de cima para baixo. E eu acho que um último ponto nessa questão de diversidade que eu falo que tem que ser olhado é que você não pode olhar. Eu falo assim, é meio óbvio isso, mas não é tão óbvio. O diferente, ele é diferente. Só que as pessoas falam isso e falam, pô, mas Ana, que frase óbvia, né? O diferente é diferente. Você não pode abrir mão das necessidades que você tem, técnicas e de capacidade, mas você tem que entender que o que vai ter positivo aqui, vai ter negativo aqui, o outro vai ter positivo aqui e negativo aqui. E a beleza tá que quando você junta tudo isso, você vai ter um monte de positivo e todo mundo anula os negativos. Mas se você quiser esperar que todos tenham exatamente a mesma forma de pensar, o mesmo plano de começo ali, é muito difícil. Então, o exemplo que eu dava, quando você olha, por exemplo, vai contratar para as empresas internacionais, o inglês é muito importante. Se você pensar que a maior parte dos estudantes negros que conseguiram chegar em boas universidades para aplicar para empresas internacionais, né, quando eles se formam, muitos deles vieram de famílias mais pobres, né? Um pouco da história cultural do Brasil, e muitos deles não tiveram a oportunidade de estudar inglês. Então, se você falar assim, eu vou fazer uma prova de inglês, você vai eliminar a maior parte dos seus candidatos negros. Ainda que eles sejam extremamente capazes e até melhores em determinadas áreas do que alguns candidatos brancos, sejam eles mulheres ou homens. Então, o que você faz? Bom, o inglês é uma coisa que eu posso ensinar? Então, fazer o seguinte, o inglês não é a base. Eu vou dar para todo mundo a mesma chance, vocês vão competir em pé de igualdade em matemática, física, química, tudo que todo mundo estudou aqui, porque eu preciso de engenheiros com essas qualidades. E se o que te falta é o inglês, eu vou complementar. Então, eu acho que o inglês até a palavra é mais efetiva, né? Você fala de equality, né? Então, é equalidade, não igualdade. Então, você nivela todo mundo para o mesmo nível de competição e aí você deixa competir.
né? Agora, se você for pegar e falar assim, não, tem que ter um inglês super afiado. Aí não vai dar certo. Você Vai eliminar já. Você vai trazer uma criança que veio de uma Você família... criou uma barreira de entrada que é insuperável para a maioria das pessoas. A gente está concluindo aqui o nosso podcast, passou super rápido, né? Eu tô vendo a Ana falar aqui, Valéria, e ela discorre sobre esses temas todos com muita propriedade. E aí eu vou perguntar para a Valéria, onde que os conselheiros podem se informar para ter o mesmo letramento aqui da Ana nesses temas que a gente está falando aqui de governança, sustentabilidade, e perguntar para a Ana onde que você busca essa sua atualização. Bom, primeiro tem vários, mas eu preciso fazer um jabá aqui, né? Tá liberado. A gente tem uma publicação de diversidade, equidade e inclusão, de letramento, explicando, inclusive, como as pessoas devem falar, porque tem muitas questões de fala, inclusive, né? Todos os cursos que a gente tem aqui no Instituto, de alguma forma, a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, porque é um pouco o que a Ana falou. Quando você fala em diversidade, equidade e inclusão e traz uma pessoa diferente para um lugar que você tem que ter decisão colegiada, a pessoa vai trazer insights diferentes e vai ter o dissenso. E a gente tem que saber lidar com o dissenso para conseguir chegar a soluções diferentes. E essa é a grande riqueza da diversidade, né? Eu falo para juntar os conselheiros. E eu acho que mais do que treinamentos específicos, são essas trocas de ideias, os fóruns que são oferecidos, mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito na educação contínua. Eu acho que independente de você ser conselheiro, você ser presidente de empresa, você tem que continuar aprendendo, seja através de universidades, seja através de cursos, seja através de seminários, seja através de fóruns com outros conselheiros ou com outros CEOs. Então, eu sempre fui muito a favor dessas grandes casas, né? Foi na época que eu estava só no mercado de óleo e gás, o IBP é uma grande casa de consolidação de pensamentos, aqui o IBGC, né? Agora mesmo a gente está falando que vai ter um curso para presidente de conselho, né? Uma parceria do IBGC com a INSEAD, que eu acho que vai ser fantástico, a qual eu me inscrevi e vou participar, porque eu acredito realmente nessa continuidade de aprendizado. Mas eu acho que tem muita coisa também que se aprende na prática e participando realmente ativamente dos seus conselhos. Eu sempre falo que não dá para você ser conselheiro, sentar na mesa a cada 3 meses e vir para a reunião, né? Você conhecer a empresa que você trabalha, você tem que ter andado no chão da fábrica, seja no navio, seja na plataforma, né? Seja na loja. Você tem que ter ido lá, você tem que conhecer as pessoas, tem que conversar com as pessoas, entender quais são as dores realmente, né? E ter uma parceria muito grande com os seus gestores. Eu acho que o conselho de administração, que é efetivo, ele é muito parceiro, né? Ele não é só o chefe dos gestores, ele é parceiro dos gestores, né? Aonde estão as dores? Por que a gente não está crescendo no ritmo que a gente esperava? Por que o consumo está baixo? Por que as pessoas estão saindo da empresa? Então, olhar de uma forma macro os índices, né, de retorno da empresa de uma forma geral, attrition, né, profitabilidade, receita, tudo ao mesmo tempo, né, para você poder ter essa grande visão, mas falar, opa, aqui eu tô vendo um buraco. E aí, nesses onde você vê determinadas questões, entrar a fundo e tentar entender junto com os gestores quais são os problemas, né? Você tem um problema de retenção, aonde está? Tem um discurso de diversidade e inclusão que você não consegue praticar, e é isso que as pessoas estão vendo, estão refletindo. Você faz entrevista quando as pessoas saem da sua empresa para entender por que elas estão deixando. Aquelas máximas bem antigas, mas que são reais, né? Você se junta a uma empresa e você deixa o seu chefe, né? Quem você abandona é o seu chefe. Então, por que seu chefe está sendo abandonado? Você está pagando competitivamente? Você está dando boas condições de trabalho? Você está dando boas condições de desenvolvimento? E eu acho que quando você consegue ter uma empresa em que você consegue pessoas de qualidade, né? Você consegue um ambiente de qualidade, aí você coloca processos bem feitos, os resultados vêm, né? Não tem como. Eu falo, não é mágica, né? Governança parece difícil, mas é relativamente simples, né? Você coloca os processos, coloca as práticas, você contrata as pessoas corretas, se motiva da forma correta, os resultados financeiros vêm. Muito bem. Muito obrigada, Ana Zambelli. Muito obrigada, Valéria Café. Um prazer ter vocês aqui no nosso Conselhos de Valor. Obrigada, Tereza. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar. Prazer foi nosso. Obrigada.